nacionais e internacionais. Eu sou Bug Hunter, estou entre os top 15 hackers mais bem ranqueados na plataforma Bug Hunt, com aproximadamente 100 vulnerabilidades reportadas. A ementa de hoje vai ser Phishing Like a Boss, roubo de contas de redes sociais via SMS Phishing, Cross-Site Script, Cross-Site Request Forgery, Clickjacking, Open Redirect, Sniffing de credenciais e quebrando senhas fracas. O objetivo da Talk é trazer as vulnerabilidades baixas e fazer elas no nível mais alto que a gente consegue chegar, que é uma frase que o Victor me falou, que é low hanging fruits to the gold, que é a ideia de você conseguir pegar coisas pequenas e conseguir chegar no maior estágio dela. O primeiro, todas as vulnerabilidades eu gravei um videozinho para mostrar, para tentar ser mais hands-on, um videozinho, e a segunda parte eu trouxe a vulnerabilidade em real life, que foi eu mesmo que explorei em alguns ambientes, em pentest ou em bug bounty, e em alguns eu coloquei o real life da HackerOne também, que eu achei interessante colocar algum report deles lá. Beleza, deixa eu ver por aqui, dá para reproduzir. Aí, deu certo. Aí eu usei o teste VuniHub da Qnitix. Aí aqui eu pesquiso quais são o que essa aplicação tem de MX Records. E eu vi que ela não está utilizando o DMARC. E aqui eu procurei por Missing SPF. Depois eu mostro, falo certinho o que é cada um desses. Aí eu vi que não tem o SPF publicado. Então, eu utilizei uma ferramenta para criar um e-mail falso. Mostrei que não tem nenhum e-mail que chegou até agora. Aí eu coloquei o e-mail para onde que está indo. E eu criei um e-mail falso se passando pelo domínio da empresa. Então, seria uma empresa, seria, por exemplo, a gente explorando uma vulnerabilidade de uma empresa e a gente enviando um e-mail como se fosse ela mesma que estivesse passando esse e-mail. Então, eu coloco contato, arroba o nome da empresa. O assunto do e-mail. Foi só boleto bancário de exemplo. Aí eu já tinha escrito um scriptzinho para a empresa escrever do aí agora. Aí eu falo, Lucas, você não finalizou a sua compra aqui, entre nesse site que você receberá o seu boleto automaticamente baixado. Então eu envio. Aí eu fiz um melhor ainda. Eu criei no Set to Kit, eu criei uma página falsa e lá no e-mail eu vou colocar o link dessa página falsa, que é idêntica da que a gente está explorando a vulnerabilidade. Então, o que seria? A gente encontra essa falha num ambiente que tem uma página de login. Então, a gente envia o e-mail para esse funcionário e coloca o link da nossa página falsa. Então, quando o usuário clicar nesse link com a página falsa, ele será redirecionado para a nossa página phishing idêntico à da empresa que a gente está atacando. Aí eu coloquei o meu IP, eu coloquei de exemplo, como eu estava fazendo o teste interno, meu IP interno, mas num ambiente realístico a gente conseguiria colocar um domínio atacante criou. Carregando. Aí, enviou. Aí eu usei um e-mail temporário para não precisar usar o pessoal. Aí chegou o e-mail, chegou aqui, boleto bancário e o link da empresa lá, eu se passando pelo nome da empresa, consegui enviar um e-mail se passando pela empresa, e aí eu coloco, esperando que você esteja bem, vi que você não finalizou a compra do seu produto, basta acessar o site para você finalizar mesmo. Então tá aí, ó, exatamente o site que a gente atacou, e é um site fake que eu mesmo criei. Então, quando o usuário imputar suas informações no site, a gente vai receber essas informações em texto claro na mão do atacante.
E o legal dessa ferramenta é que foi direcionado para a página real. Então, o usuário, muitas vezes, ele nem vai perceber. É que pela imagem não dá para ver, mas no videozinho, talvez quem está de casa consegue ver melhor. Aqui a gente recebeu o, aqui a gente recebeu o usuário e a senha em texto claro. É isso. Aqui foi em real life. Eu encontrei numa empresa aqui, um pentest que eu estava fazendo. Essa empresa, ela tinha, um dos serviços dela era de podcast. Aqui eu tirei porque foi no meu e-mail pessoal, então eu tirei aqui o nome da empresa para não mostrar. Então, nessa empresa aqui, ela tinha uma das features dela, era podcast. Então, eu fiz aqui se passando por uma pessoa que estivesse pedindo informações para fazer o podcast. Gostaríamos de agendar um bate-papo com o Lucas para o nosso próximo podcast, que eu coloquei o nome da empresa, na Jovem Pan, com o tema CyberSec. Aí eu pedi os dados pessoais e aqui foi a vulnerabilidade. Eles não estavam com o DMARC e nem com o SPF habilitado. Então, por que a vulnerabilidade ocorre? A vulnerabilidade ocorre porque a empresa não está utilizando dos melhores protocolos que a gente tem para proteger essas falhas no e-mail, que é o DMARC, o SPF e o DKIM. O DMARC, o principal objetivo dele é garantir que somente aquele usuário receberá o e-mail da empresa. O SPF, ele evita que seja possível enviar esse e-mail se passando por outras empresas, que foi esse caso. A gente enviou o e-mail se passando pelo teste.vunihub do Apunitix. E o DKIM, ele é utilizado como um método de autenticação. Ele, por exemplo, se algum usuário conseguir fazer esse tipo de fraude, a empresa receberá como se fosse um report mostrando que teve fraude, essas coisas para a empresa conseguir verificar até se teve algum cliente que foi afetado. E as recomendações para a empresa, todas as vulnerabilidades eu coloquei recomendações para a empresa e para o usuário, porque o foco foi trazer as vulnerabilidades para os usuários e como que eles podem se cuidar dessa vulnerabilidade. Para a empresa, não tem muito segredo, é configurar as políticas de DMARC, SPF e o DKIM no servidor de e-mail. E as recomendações para o usuário é sempre desconfiar desses e-mails que pedem dados pessoais, que fala que você não terminou a compra, que você precisa imputar algum tipo de informação. Sempre verificar se a URL que você está acessando é realmente do e-mail do e-mail principal. E sempre que você receber esse tipo de e-mail, não responda e imediatamente entre em contato com a empresa. De outras formas, sem ser por esse e-mail que você recebeu. A próxima vulnerabilidade é roubo de contas via SMS phishing. A gente sabe que está acontecendo bastante esse tipo de fraude. As pessoas roubarem as contas de redes sociais através de SMS phishing. Então, eu que criei esse layoutzinho aqui. Então, aqui foi um cracker que ele está falando que está com 50% de desconto. Aqui eu coloquei o desenho do iFood. Então, fala que está com 50% de desconto. E caso ele queira receber e eu coloquei igualzinho do iFood, que sempre há compras acima de R$ 20. Então, se ele quiser receber esse código, basta ele colocar OK, que a gente irá enviar o link, o código para ele. Então, aqui eu coloquei e ele enviou o código. Isso daqui é bem simples, tem coisas bem mais detalhadas que um atacante consegue utilizar, que eles utilizam. Eu coloquei dessa forma simples para realmente mostrar como coisas simples elas acabam impactando. E aqui eu trouxe um de real life. Isso daqui, uma vez eu estava numa entrevista, numa da última empresa que eu passei para trabalhar no SOC. Então, durante essa entrevista, a mulher começou a ficar muito nervosa, muito vermelha, e quando a gente foi conversar com ela, ela caiu exatamente nesse tipo de golpe. Então, eu simulei exatamente o que aconteceu com ela durante a entrevista que a gente estava. Ela era do RH e ela tinha conversado com o entrevistado na mesmo dia de manhã, perguntando se ele iria. E ele falou, beleza, combinado, eu estarei lá. Aí, um pouco antes da hora do almoço, ele mandou mensagem para ela e falou, então, eu tô com um problema aqui no meu número e eu posso colocar o seu para receber um código para mim? E ela, por algum motivo, ela aceitou. Então, ela falou, claro, sem problemas, e ela mandou um print para ele do código que chegou. Coisa de 5 segundos, o WhatsApp dela não conseguiu mais acessar, e começaram a mandar dinheiro pedindo para os parentes delas enviarem dinheiro para ela. Então, eu coloquei aqui também. Um ponto interessante é que o WhatsApp Web ele é um pouco mais rápido que o WhatsApp de celular, do nosso celular.
Então, os atacantes, eles utilizam esse tipo de falha e eles utilizam o WhatsApp Web. Então, quando eles enviam a mensagem no WhatsApp Web, eles conseguem deletar antes da pessoa conseguir visualizar a mensagem, porque o WhatsApp Web ele é um pouquinho mais rápido do que o nosso de celular. Aqui, como os bandidos exploram essa vulnerabilidade, eles exploram uma falha que é conhecida, uma falha humana, que é a engenharia social. E com essas técnicas, eles utilizam diversas técnicas para conseguir explorar esse tipo de vulnerabilidade. E isso não acaba, e por exemplo, não tem como a gente processar o WhatsApp ou outra rede social por conta dessa falha, porque isso é uma falha humana. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer. O que é engenharia social? Engenharia social é quando você consegue persuadir, manipular uma pessoa para conseguir obter informações confidenciais dela. As recomendações para o usuário é sempre desconfiar de mensagens pedindo links, pedindo código, pedindo senha, dinheiro, porque esse tipo de coisa nenhuma pessoa, nenhuma empresa vai fazer, nenhuma empresa vai ficar pedindo sua senha ou algum outro tipo de dado pessoal através de rede social. A próxima é um cross-site scripting. Então, aqui eu subi um servidor em Python, eu subi um servidor web em Python, como eu estou explorando localmente aqui, eu subi um servidor web em Python e agora eu estou utilizando a DVWA para explorar essa falha, que é um ambiente de testes da OASP. Então, eu coloquei um simples alert para ele trazer o pop-upzinho, então a gente já descobriu que está vulnerável. Então, agora a gente vai pegar o nosso IP para a gente conseguir explorar a vulnerabilidade. Então a gente copia o IP aqui e agora eu vou colocar um código JavaScript, uma payload, que vai enviar o cookie desse usuário para minha máquina. Então eu estou esperando essa falha aqui e eu vou enviar o cookie do usuário para essa falha. Quando o usuário acessar a URL aqui em cima, aqui onde está o meu script, eu vou receber automaticamente os cookies desse usuário. Então, agora eu estou colocando aqui o window.location.atf. Então agora eu estou colocando aqui o meu IP da minha máquina para quando o usuário acessar essa página, ele vai receber o pop-upzinho e eu vou receber também os cookies desse usuário. Aqui, mostrei que agora eu estou com o usuário admin, mas depois eu vou logar com o usuário normal para mostrar a gente, entre aspas, escalando o privilégio, conseguindo com o cookie desse usuário virar de mim. Então aqui ele deu um erro, para o usuário ele vai receber um erro, nesse caso um director list. Então aqui a gente recebeu o cookie do usuário. O usuário acessou a página e a gente conseguiu pegar o cookie dele. Então aqui eu terei com o usuário user normal e eu vou colar aqueles cookies daquele usuário lá. Vou colar os cookies do usuário que a gente recebeu na nossa máquina após a gente, entre aspas, infectar o usuário. Ele mandou o cookie deles pra gente, então depois que eu inputei os cookies, eu basta dar um refresh na página e a gente virou admin. Beleza. Então, Real Life. Essa aplicação, isso daqui eu achei em um pentest. Eu achei, nessa aplicação aqui, era uma aplicação de cadastro de chamado. Era como se fosse o Remedy que a gente tem hoje. Então, quando eu estava criando o atendimento, o chamado para o pessoal de suporte tratar, eu vi que no campo de endereço e no campo de, que ali eu não estou conseguindo ler, e no campo de descrição da ocorrência, aqui, descrição da ocorrência, eu consegui descobrir que tinha um XSS. Eu achei um XSS em duas partes dessa aplicação. Aqui, quando a gente usa a parte de endereço e na parte de descrição da ocorrência, e depois que a gente cria o chamado, na parte de comentário do chamado. E esse tipo de XSS aqui era um XSS Storage. O XSS Storage é que ele é um XSS armazenado. Ele fica armazenado na aplicação. Aquele outro que a gente explorou foi um XSS refletido. Então, aquele vai refletir para o usuário. Ele não fica... Só o usuário que consegue acessar e quando ele recebe algum link malicioso, que foi aquele que a gente criou lá na URL. Esse daqui é um XSS Storage. Então, nesse daqui, 90% dos casos dá muito bom para o atacante. Ainda mais nesse caso, que era uma aplicação de cadastro de chamado, quando a gente colocaria aqui um blind XSS. O que seria um blind XSS? Como o nome já diz, é um XSS
escondido, um XSS escuro. Então, a gente conseguiria colocar, nesse caso, a gente colocou um alert aqui para ele trazer o pop-up na tela, mas a gente não colocaria esse alert, a gente colocaria outra payload e usaria uma ferramenta que chama XSS Hunter, que é uma ferramenta muito boa que você consegue coletar os cookies do usuário através dela. Então, nesses casos aqui, 90% das vezes dá muito bom para o atacante, porque a gente colocaria aqui um blind XSS. Então, com certeza, em algum momento do dia, do mês, da semana, o pessoal do suporte vai precisar analisar esse chamado para ver o que é esse chamado. Então, com esse blind XSS, quando ele acessar esse chamado aqui, nesse caso a gente acessou aqui, ó, chamada, a gente aqui o número do chamado 192. Então, quando a gente acessou esse chamado, a gente já tomou o alert na tela, o pop-upzinho. Então, quando o pessoal do suporte pegasse esse pop-up, automaticamente a gente já conseguiria roubar os cookies desse usuário. Aqui eu coloquei um real life da HackerOne, que eu achei bem interessante esse daqui para mostrar para vocês. Esse daqui ele explora o Blind XSS e ele explora no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Diferente do Brasil, os Estados Unidos aborda bem essa parte de bug bounty. Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos eles estão cadastrados na HackerOne e na BugCrowd. Então, nesse caso aqui, o atacante, o Bug Hunter, ele conseguiu, através do XSS Hunter, ele criou um blind XSS, aqui não coube tudo na tela, ele criou um blind XSS e conseguiu virar admin de uma aplicação muito importante do Departamento de Defesa. Ele, mais para baixo, ele coloca, aqui ele coloca a payload que ele utilizou a tag IMG aqui, e passou o link do XSS Hunter dele para conseguir explorar essa falha. Então, quando um usuário admin do Departamento de Defesa dos Estados Unidos acessou essa aplicação, ele recebeu os cookies da aplicação no XSS Hunter e conseguiu virar administrador da aplicação com um simples XSS, entre aspas, que felizmente muitas empresas acham que o XSS não é uma vulnerabilidade que dá para você escalar bem ela, mas ela, se o bem explorado, ela consegue fazer um estrago bem legal na aplicação. Por que essa vulnerabilidade ocorre? Essa vulnerabilidade ocorre porque a empresa, a aplicação, ela não está fazendo uma sanitização correta nos campos da aplicação, nos inputs do usuário. Então, ela está aceitando códigos JavaScript nos inputs dela, seja em campo de busca, seja em campo de login, qualquer tipo de campo de entrada de usuário pode ser suscetível a um ataque de XSS. E como que essa vulnerabilidade funciona? Um atacante, nesse caso, ele utiliza códigos JavaScript para conseguir realizar diversas ações na aplicação. Desde redirecionamento do usuário, ele consegue direcionar o usuário para outra aplicação através do XSS. Ele consegue inserir uma página falsa que é similar ao phishing, ao deface, quer dizer, similar ao deface. Então, isso daqui ocorreu bastante nos últimos tempos, esse tipo de XSS similar ao deface, que o pessoal utiliza para jogar Doom, para jogar CS, eu já vi de Mario, já vi diversos jogos, através de um código JavaScript, eles conseguem jogar jogos dentro das aplicações. As recomendações para a empresa é tratar todos os inputs dos usuários, tratar todo input que o usuário pode realizar algum tipo de informação, realizar algum tipo de inserção de informação, é interessante a empresa tratar. Eu não coloquei aqui porque não tinha espaço, mas é interessante a empresa também utilizar da Security Flag, que é os cabeçalhos do cookie, Security Flag e o HTTP Only, porque caso o usuário consiga, o atacante consiga explorar o XSS na aplicação, se essa aplicação tiver com a flag HTTP Only habilitada, o atacante não consegue roubar os cookies do usuário. Então, a criticidade do XSS acaba sendo bem menor, porque com HTTP Only o usuário não terá seus cookies enviados. E como que o usuário pode evitar essas falhas? Dependendo do tipo de ataque que o atacante realizar, é bem difícil de conseguir, do usuário conseguir pegar, principalmente os blinds, e se for storage, mas se for um XSS refletido, o usuário consegue identificar. Aqui eu coloquei alguns payloads comuns que os usuários podem prestar atenção, mas existem milhares, centenas, que não teria nem como a gente colocar todos aqui. Então eu coloquei alguns scripts comuns.
algumas tags comuns de JavaScript que os atacantes utilizam para caso algum usuário esteja navegando na aplicação e ver lá na URL lá, principalmente depois que tiver um sinalzinho de igual, tiver algum tipo dessas tags aqui, já evita até continuar utilizando a plataforma. E do XSS é isso. Aqui é um cross-site request forgery. Eu também utilizei a plataforma do teste VuniWeb para explorar essa falha. Então, beleza. Aqui tem um campo do usuário, dele trocar informações aqui, como nome, cartão de crédito, e-mail, esse tipo de informação. Então, a gente interceptou com o Burp aqui e a gente enviou para o CSRF POG Generator, que é uma feature do Burp. Então, aqui a gente está manipulando as informações, a gente está alterando aqui o nome, o valor do cartão de crédito, o e-mail, o telefone, o endereço. A gente vai alterar aqui algumas informações. Beleza, agora aqui a gente está alterando o nome. Aqui é o endereço. Beleza. Aí o que eu faço? Agora eu vou copiar o HTML aqui. Vou abrir um bloco de notas comum. Copiar o HTML aqui que o Burp nos dá. Abri um bloco de notas normal e coloquei aqui essas informações. Beleza, agora eu vou salvar e eu vou abrir essa página no navegador. Então, nesse caso aqui, a gente enviaria para o usuário essa página falsa. É que eu abri o código-fonte para vocês verem exatamente aquilo que está aqui no Burp que a gente utilizou. Então, quando o usuário clicar aqui no botão de Submit, automaticamente as informações desse usuário vão ser trocadas. Ah, e aqui eu fiz um plus, eu coloquei o CSRF mais o XSS. Tem como a gente elevancar as vulnerabilidades, alavancar. Então aqui explorei um CSRF primeiro e agora eu vou escalar para um CSRF mais o XSS. Aqui eu identifiquei que uma dessas aqui, desses formulários aqui desse campo, que nesse caso é o campo de nome, ele é vulnerável ao XSS. Então, nesse caso, como não é um XSS Reflected, que é o XSS refletido, que fica aqui na URL, na maioria das vezes, seria muito difícil desse usuário conseguir cair nesse tipo de XSS. Então, aqui na tag de nome, eu estou colocando o script de XSS e a gente vai pegar aquela mesma página, quando a gente envia para o usuário acessa, ele já está vulnerável a XSS. Então, a gente conseguiu elevar o nível do CSRF e conseguimos explorar duas vulnerabilidades, entre aspas, com uma só. E nesse caso aqui, poderia entrar igual o outro também. A gente aqui, nesse caso, explorou o XSS apenas com alert, mas a gente também conseguiria utilizar o XSS Hunter e obter os cookies desse usuário também tranquilamente. Beleza? Aqui foi um caso real life. Aqui foi num bug bounty que eu fiz, que eu reportei no bug bounty. Aqui era uma rede social. E nessa rede social eu também conseguia trocar o nome do usuário. Então eu criei duas contas. Aqui nesse caso é o Lucas, mas eu criei duas contas. Na primeira conta eu fiz a modificação. Eu fiz a modificação da requisição do código HTML e enviei para minha conta que chamava Lucas. E nessa conta, a partir do momento que eu cliquei no botão, eu automaticamente tive o meu nome trocado. Nessa mesma aplicação, encontrei um CSRF também no envio de e-mail, de mensagem. Como era uma rede social, você também consegue transmitir mensagens. Então, eu consegui encontrar um CSRF no envio de mensagem, então eu conseguiria fazer com que o usuário enviasse uma mensagem para qualquer outro usuário que eu quisesse. Então, eu consegui receber o bounty desses dois CSRF que eu reportei. Beleza? Por que a vulnerabilidade ocorre? Essa vulnerabilidade ela ocorre pela aplicação não estar utilizando do CSRF tokens. E essa vulnerabilidade ela permite que o atacante consiga executar ações errôneas no usuário sem que ele queira. Então, o que é um CSRF token? O CSRF token é um código randômico que ele é utilizado para cada ação que a aplicação está fazendo.
Então, se a aplicação está... Se o usuário está trocando o nome dele, tem um CSRF token. Se o usuário está trocando a senha, tem um CSRF token. Então, esse CSRF token, ele permite que não seja possível a gente realizar esse tipo de ataque, porque ele permite que só aquele usuário realize aquela requisição. No meu caso, eu criaria uma página maliciosa e quando eu enviasse para o usuário, ia estar com o meu CSRF token. Então, eu não conseguiria atacar esse usuário. Mas, claro, tem diversos bypass que você consegue fazer no CSRF token. Então, a empresa também precisa, não é porque ela colocou o CSRF token lá, que ela já está 100% corrigida. Tem diversas formas de você aplicar o bypass nesses casos. Então, é necessário a empresa fazer os testes para ver se não é possível realizar o bypass. As recomendações para a empresa é realizar a utilização de CSRF token em todos os campos da aplicação. Já encontrei a aplicação que ela tinha validação de CSRF token na troca de dados de usuário, mas para você trocar a senha não tinha o CSRF token. Então a gente conseguiria, entre aspas, fazer um account takeover. O que seria um account takeover? A gente mandaria para o usuário, a gente obteve o nome de usuário. Muitas aplicações utilizam o e-mail, então a gente conseguiria obter o e-mail desse usuário, mas a gente não sabe a senha. Então a gente realizaria esse ataque aqui no formulário de troca de senha. Então, quando o usuário realizasse a troca da senha dele, a troca seria com a senha que a gente escolheu. Então, a gente, entre aspas, conseguiria escalar para um account takeover. Então, também tem como você explorar diversas coisas nessa vulnerabilidade. E recomendações para o usuário. Para o atacante conseguir explorar essa vulnerabilidade, o usuário precisa ter interação. Então, por isso que essa falha ela não tem uma criticidade extremamente alta. Ela, no máximo, é média e, dependendo dos casos, se a gente conseguir um account takeover aqui, ela consegue virar uma vulnerabilidade alta. Por quê? Porque ela precisa de interação do usuário. Então, o usuário precisa realizar algum tipo de interação com o atacante para ele conseguir explorar essa vulnerabilidade. Então, aqui, recomendação para o usuário é sempre quando for clicar em algum botão, algum site, se é algum site que você não conhece, prestar muita atenção nesse site, se esse site está realizando algum tipo de ação maliciosa. Tem como você olhar o código-fonte lá, que pelo código-fonte você consegue identificar. A gente sabe que é muito difícil a gente realizar esse tipo de informação esse tipo de ação em todas as aplicações que a gente for utilizar, mas as aplicações que são mais suspeitas, que a gente não utiliza com frequência, sempre prestar atenção para não sofrer esse tipo de ataque. Como eu coloquei aqui, o CSRF pode ser blind. E naquele caso, a gente não colocou nenhuma informação na página e você só conseguiria ver se você acessasse se você conseguisse acessar o código-fonte. Mas tem como o atacante conseguir colocar esse código em um online. Então, em uma linha só ia estar todo o código. Então, com 90% das vezes o usuário não iria conseguir identificar, porque o código ia estar numa linha só, o HTML ia estar em uma linha só, e o usuário não conseguiria identificar. Então, sempre tem que tentar prestar o máximo de atenção nesses casos. A próxima é o clickjacking. Também utilizei a página do Teste Web. Aqui eu estou acessando para identificar o clickjacking. Então aqui a gente visualizou o cabeçalho da aplicação pelo próprio navegador e a gente identificou que a aplicação não está utilizando a tag, o cabeçalho de Xframe Options, que eu vou colocar até aqui. O cabeçalho Xframe Options. A gente identificou que nessa aplicação ela não está utilizando esse cabeçalho, então a gente consegue explorar essa vulnerabilidade. Agora aqui eu vou usar uma ferramenta só para fazer o teste aqui, que é o Jackmaster. Ele é uma ferramenta super legal e bem intuitiva. A gente aqui nesse campo, a gente coloca o site, aí ele já vai renderizar o site aqui atrás para a gente. Aqui a gente arrasta no campo de e-mail e aqui a gente arrasta no campo de password. Então, e aqui a parte de login. É bem intuitiva essa ferramenta, então quando a gente coloca em view e a gente vê aqui, ó, que tá na minha máquina, então quando o usuário colocar as credenciais dele aqui nessa página, usuários colocarem as credenciais dele aqui nessa página, o usuário recebe um pop-up, mas esse pop-up é só para mostrar como teste, mas no caso real, essas credenciais chegariam pro atacante. Beleza?
aqui, eu encontrei essa falha aqui num bug bounty, num banco. Então, eu reportei aqui e eles aceitaram. Encontrei essa falha aqui num banco aqui no Brasil, no bug bounty, e eles aceitaram essa falha. Aqui é no Real Life que eu coloquei nesse caso, mas eu coloquei o mais simples que tem de você explorar aqui numa empresa. Tem como a gente escalar esse clickjacking para algo um pouco mais crítico, que eu coloquei no final lá as referências, eu coloquei um link de um reporte da HackerOne. Eu já explorei uma falha similar a... Então, olha mesmo. Então, aqui eu explorei uma falha similar àquela da HackerOne, só que eu não consegui colocar um print dela aqui, porque tinha muitos dados sensíveis, eu ia ter que colocar a tarja na aplicação inteira. Então, eu não achei interessante colocar o print daquele tipo de clickjacking que eu explorei, porque eu ia ter que colocar a tarja na metade da aplicação, então não ficaria visivelmente legal para a gente acompanhar. Mas lá eu coloco o que o atacante fez no reporte da HackerOne que eu coloquei lá. O atacante, ele explorou, ele conseguiu abrir um iframe aqui. No Burp Suite, o Burp ele tem uma feature bem legal que chama Click Bandit, se eu não me engano. E essa feature do Burp, ela permite que você consiga realizar toques na aplicação. Nesse caso, a gente colocou para o toque ser no e-mail, aqui na campo de CPF e no campo de senha. Mas naquele caso aqui de matrícula. Mas naquele caso, na HackerOne, o cara achou esse clickjack no Twitter. Então, quando a pessoa foi entrar naquela página dele e aparece uns botãozinhos para a pessoa clicar. Então, quando a pessoa ia clicando, ele conseguiria manipular a pessoa para deletar a conta dela do Twitter. Então, foi muito interessante aquela falha que eu coloquei aqui nas referências aqui da HackerOne. O cara, se eu não me engano, pegou 3 ou 7 mil dólares no clickjack. Isso é muito, muito, muito dinheiro para esse tipo de falha. Aqui, porque a vulnerabilidade ocorre, essa vulnerabilidade é visivelmente simplesmente simples, desse jeito mesmo, ela é muito simples, porque só não, para essa aplicação está vulnerável, ela só não precisa ter o Xframe Options. E o que é o Xframe Options? O Xframe Options ele é um cabeçalho de segurança que não permite que seja utilizado frames, iframe e embed na aplicação, ou object. Então, quando essa aplicação ela não utiliza quando as aplicações não utilizam o Xframe Options, a gente consegue criar iframes na aplicação, que aquilo que a gente criou foi um iframe. Então, as recomendações para a empresa. As recomendações é utilizar o Xframe Options no seu cabeçalho de segurança. Tem duas opções, tinha três, só que o pessoal da Mozilla, que é um que fica bem à frente, da Mozilla e da OWASP, eles falaram que a terceira opção não é mais recomendada, que ela não é mais utilizada. Que é a que você colocava aqui seria por exemplo, o Xframe Options e aqui teria o URL da aplicação. E esse jeito aqui não é mais utilizado. Então aqui a gente consegue colocar um deny, o Xtreme Options deny. O que é o deny? Toda vez que uma pessoa tentar abrir o iframe, nenhum tipo de iframe consegue ser aberto. E nesse caso de semi-origin, é que só o domínio da empresa, aquele domínio, conseguiria utilizar iframe. Tem muita aplicação, principalmente a Vivo, às vezes você está na página principal e você precisa, por exemplo, que o usuário compre o plano. Então, em vez de ele redirecionar o usuário para outra página, ele abre um iframe na página para o usuário colocar os dados dele para comprar o plano. Então, nesse caso, é mais comum a gente utilizar o semi-origin. Tem um cabeçalho bem antigo, que é o Content Policy. Ele não é mais utilizado. Ele era utilizado antigamente nos navegadores, mas nos navegadores que a gente chama hoje em dia de navegadores modernos, ele não é mais utilizado, ele já é ultrapassado. E como que o usuário pode não cair nesse tipo de fraude? Prestar atenção nas aplicações que eles estão utilizando, não tem muito mais do que a gente fazer. Então, sempre que o usuário acessar alguma URL, alguma página, alguma coisa, ele sempre prestar o máximo de atenção na página que ele está acessando, se realmente é a página que ele deveria acessar. Agora, aqui é uma vulnerabilidade também simples, que é a Open Redirect. Nesse caso, a gente vai utilizar uma aplicação da WASP também, que é o Multilidai. Então, aqui, foi.
Então, aqui a gente vai, com o Set Toolkit também, criar uma página fake. Então, aqui com o Set Toolkit, estou criando uma página fake também. Coloco o meu IP, que nesse caso, mas se a gente fosse colocar externamente, caso o atacante não queira criar uma aplicação real, a gente pode utilizar o ngrok para conseguir fazer com que o usuário acesse externamente também. Então, a gente colocou aqui, criamos uma página fake do Facebook. Aí aqui a gente vai copiar esse link do redirecionamento e aqui, ó, a aplicação está fazendo um redirect aqui pelo parâmetro forward URL. Então, quando o usuário clica, ele é redirecionado para o site da OWASP nesse caso. Então, a gente vai alterar, vai colocar o nosso IP aqui pro redirect. Então, a gente vai colocar o nosso IP aqui na aplicação. Quando o usuário acessar esse link, ele automaticamente vai ser redirecionado para o site do Facebook. Então, aí eu entrei aqui para mostrar que eu já recebi algumas informações aqui, mas nada de interessante. Então, quando o usuário aqui coloca o e-mail dele aqui e a senha, não importa se a senha é grande, pequena, o tamanho da senha, e o legal do Set Toolkit é que ele redireciona para a página oficial. Então, aqui a gente recebeu o e-mail e a senha. Infelizmente, aqui no telão não dá para ver muito bem, mas quem está de casa provavelmente está vendo melhor. A gente recebeu aqui o e-mail e a senha do usuário através dessa falha. Tem como também alavancar essa falha, fazer um Open Redirect mais um XSS, e tem como fazer essa falha também, por exemplo, esse Open Redirect, se a gente colocar só 2 barras e colocar, às vezes, um payload de JavaScript, a gente também consegue explorar um XSS através desse Open Redirect. CSRF também. Aí, nesse caso aqui, foi num pentest que eu achei. Aqui era um pentest interno, por isso que tem o meu IP aqui. Eu achei aqui numa aplicação, e aqui foi bem legal, porque aqui era uma aplicação de login, mas nessa empresa, dezenas de serviços dessa empresa, ela utilizava esse tipo de login aqui, e sempre passava um target. Então, achei esse XSS em umas 15 aplicações dessa empresa, praticamente quase todas as aplicações que eu testei durante o pentest eu consegui explorar. Então, eu consegui, coloquei aqui o meu IP aqui, e coloquei só entre aspas, um XSS aqui, só para mostrar como que a gente poderia explorar. Beleza? Aqui, porque a vulnerabilidade ocorre? Ela ocorre porque a aplicação ela não está fazendo a validação correta dos redirects que a aplicação está realizando. E como que os atacantes exploram essa falha? Como a gente pôde ver aqui no caso do Real Life, esse Open Redirect está ocorrendo na página oficial da empresa. Então, o que a gente poderia fazer? Aqui eu criei pegando o alert aqui do XSS, mas a gente poderia criar um redirect aqui para essa mesma página de login, exatamente igual. Então, quando o usuário acessasse essa página aqui, ele ia ver que estava a URL normal da aplicação. Então, quando ele acessasse essa página fake que a gente criou, seria idêntica a essa, e quando ele colocasse as credenciais dele, ele não ia receber nenhum tipo de retorno. E essas credenciais cairiam para a gente e ele automaticamente seria redirecionado para a página oficial. Então, nesse caso aqui, era muita certeza da gente conseguir explorar essa falha. Outro ponto, aqui passa uns tokens aqui na URL. Então, olha o tamanho da URL. A URL deu praticamente 3 linhas aqui no meu Notepad. Então, com certeza, o usuário não vai rolar até o final para ver se a página se a página realmente é ela. Ele viu aqui o comecinho, a página e já era. E além disso, você pode usar um encurtador de URL, né? Sim, encurtador de URL, sim. Uhum. Aí, então, aqui, como os atacantes exploram, eles procuram vulnerabilidades de Open Redirect nas empresas e eles podem utilizar técnicas de phishing para roubar dados dos usuários. Porque como o redirecionamento está vindo de uma página real, de uma aplicação real, o usuário acaba pensando que aquele site é a página oficial. Porque, querendo ou não, o começo está a página oficial. O usuário clica, acaba caindo na fraude e
pode perder até os dados pessoais dele. Recomendações para a empresa: fazer a validação correta de todos os redirecionamentos que estão sendo que estão ocorrendo na aplicação, seja se o redirecionamento for um redirecionamento interno ou externo. E as recomendações para o usuário: sempre que o usuário for acessar uma aplicação e ele dá uma olhada e tiver algum tipo de redirect, os comuns são URL igual, redirect igual, sei lá, target igual, pode ser qualquer coisa que tiver igual, e você perceber que tem uma aplicação que você não conhece, que não é aquela aplicação real, você já pode desconfiar. Agora aqui, uma falha de sniffing de credenciais. Aqui também utilizei o teste PHP da VuneWeb, do Akinetics. Aqui eu abri o Wireshark aqui, coloquei no meu Wi-Fi, como que era interno, coloquei aqui no meu Wi-Fi. Beleza? Aqui automaticamente ele vai trazer um monte de, entre aspas, lixo que está acontecendo, mas eu peguei aqui o IP da aplicação e eu vou fazer um filtro aqui no Wireshark para ele trazer só o IP dessa aplicação aqui. Então eu coloquei o IP dessa aplicação aqui. Então, a gente já colocou aqui. Quando o usuário colocar as credenciais dele nesse site aqui, a gente automaticamente vai receber essa credencial em texto claro aqui no Wireshark. Nesse caso, a gente recebeu até meio ruim de ver aqui o username teste e a senha teste, mas a gente tem diversas ferramentas que são utilizadas para explorar essa vulnerabilidade aqui. A gente pode utilizar o Ethercap, o próprio Wireshark, TCP-Dump. O Ethercap é legal porque a gente consegue exportar o ponto PCAP aqui do Wireshark e a gente coloca esse PCAP dentro do Ethercap. Então, a gente coloca uma flag lá no Ethercap que quando ele encontrar algum tipo de credencial, algum tipo de informação sensível, ele vai trazer na tela só aquele tipo de informação. Então, a gente não precisa ficar procurando aqui, igual louco, as credenciais. O Ethercap ele já traz essas credenciais para a gente. Aqui foi um caso real também. Aqui é um print na máquina de um pentest que eu estava fazendo. Eu fiz um pentest numa empresa e eu vi que tinha essa aplicação aqui, ela estava utilizando HTTP. E como era uma aplicação extremamente utilizável pela empresa, eu consegui obter aqui o usuário e a senha. Era admin em caps lock, o admin e o admin. Então, consegui obter aqui. Nesse caso aqui, eu só coloquei desse jeito para mostrar para o cliente a vulnerabilidade, mas eu não fiquei procurando igual louco. Eu utilizei o Ethercap, utilizei o Netcred, utilizei o Wireshark para fazer a coleta, deixei lá uns 2 dias rodando e depois eu só coloquei essas informações no Ethercap e o Ethercap me trouxe as credenciais. Aí eu peguei a request para tirar um print para o cliente para mostrar para ele as credenciais que eu peguei através dessa vulnerabilidade. Por que essa vulnerabilidade ocorre? Ela não tem muito segredo. Essa vulnerabilidade ela ocorre porque a aplicação ela não está utilizando do protocolo SSL, que é o protocolo de criptografia que a gente tem. E como que o atacante consegue explorar essa vulnerabilidade? Por isso que às vezes os pessoal falam, oh, não acesse Wi-Fi público, e muitas pessoas não entendem o porquê você não deve acessar o Wi-Fi público. Porque se você acabar utilizando algum tipo de aplicação que não está utilizando o protocolo SSL e dentro dessa rede tiver alguém fazendo o sniffing, que é o sniff que eu coloquei até aqui, a escuta de tráfego que está passando na rede. Então, se um atacante estiver sniffando a rede e você estiver utilizando alguma aplicação que não tem o SSL, você estará entregando essas informações para o atacante. Isso daqui não ocorre só em aplicação web. Isso daqui também ocorre em aplicação mobile, que tem o SSL pinning, principalmente, que a gente conhece. Então, se uma aplicação mobile ou uma aplicação web não estiver utilizando o protocolo SSL, tanto SSL pinning ou o próprio SSL do web, você estaria enviando essas informações para um atacante. Recomendações para a empresa é meio óbvio, colocar certificado de segurança em todas as aplicações, seja ela web, interno ou externo. A gente vê muitas aplicações internas das empresas que não utilizam o
o HTTPS, não utilizam o protocolo SSL, e aquele pentest que eu fiz, que eu consegui snifar essas informações, eu estava dentro da rede aqui, mas eu não estava com nenhum tipo de... Eu não estava dentro do domínio, eu não estava com nada, eu só estava dentro do ambiente, só estava conectado na rede, eu não tinha nenhum tipo de credencial, eu não tinha nada. Então, através de uma falha que estava sem SSL, eu consegui credenciais de uma aplicação e consegui logar dentro dela. Ô, Então, Lucas, posso só fazer pode, um adendo aqui? claro. Tipo, isso aqui é um cenário que a gente está até falando, Essa... que, mano, é muito comum aqui já, a gente na Vivo ter esse tipo de coisa aqui, né? Isso aí é meio preocupante. Acho que só vale ressaltar o seguinte ponto, que assim, a questão do sniffing, né? Pô, você pô, teria que fazer... ocorre um pequeno impacto na rede, porque você tem que fazer um vendemiro para enxergar o tráfego, principalmente se for switch, que é o nosso caso aqui. Mas, mano, isso é muito comum acontecer. A própria Endox, né, que é era um sistema que teoricamente iria substituir o restante, ele mesmo utiliza HTTP, embora o tráfego lá seja serializado lá, pelo Java e tal, com JNLP lá, mas assim, dá para você ver o tráfego que o usuário imputa em texto claro. Assim, mano, é muito comum esse problema, principalmente em rede interna, né? Pô, a galera não leva muito em conta a questão do HTTPS, né? Mano, isso é uma realidade meio complicada, né, pra gente. Tem essa discussão sobre esse assunto. No caso, por exemplo, esse caso específico, né? É o SSL bloquearia, porque se você pegar o site lá de HTTPS, você abrir o Word ali numa rede, você não está lá. Então, por mais que ele seja SSL, o que não está encriptado é o campo. O campo não está encriptado. Ô, Fabrício, sabe que isso foi uma discussão? Desculpa, Não, só de pra boa, fazer pode falar, pô. porque sabe que isso foi uma discussão, tipo, que houve acho que uns 3 ou 4 anos atrás, com a galera da WAP, que era justamente essa questão de, tipo, de dupla camada de criptografia, né? Exatamente. Não só a nível de sessão. Que no caso do SSL, ele pede que você faça um vendemiro. Pede que você, porque você tem que ter um certificado para você poder usar no seu browser ali o certificado. No caso da criptografia de aplicação, é uma camada de aplicação mesmo. Então, você tem que ir lá e encriptar o código daquele base. Então, eu já peguei casos de... Mas, mano, eu acho que, tipo, de 1000 pentests que eu já fiz, 3 aplicações tinha isso. Quando você coloca as suas credenciais, e mesmo se você coloca no Burp, automaticamente ela já vem. Às vezes é um base 64, que querendo já não muda porra nenhuma. É muita coisa. É, Muita coisa. mas algumas é com salt. Então você acaba não conseguindo explorar essa falha também. Santander, a gente tinha esse problema. Criou-se essa polêmica porque, usa SSL, então tá tudo certo. É quando a gente abriu o Artbank lá e tava o usuário sem. Exatamente. E aí, Mas aí só tá porque você colocou o certificado. exatamente. Isso. Você quebrou o certificado do banco. Assim, o que a gente colocou, o que a gente falou para eles foi o seguinte, cara, eu consigo, através dessa aplicação que tem um burp, consegue abrir o SSL, o handshake, tudo bem, eu consigo ver essa criptografia. Então, teoricamente, o burp ele faz esse mini. Aí o que chegou numa. Cara, vamos criar uma. Fazer a criptografia do dado em si. Então, o cara foi lá na captação e. No caso web era o JavaScript, no caso mobile para aplicativo faz Eu não lembro o nome. Então, era em Java e eles fizeram isso lá. A grande maioria dos bancos tinha esse problema. Tinha, a U tinha. Porque eles acharam que, porra, tem SSL, mas eu tenho o Word, porque eu falou e aí eu faço o mesmo inimigo. É que assim, tempos atrás, essa galera da UASP fez a seguinte discussão. E, tipo assim, o argumento, tá? O argumento para que isso não fosse um apontamento era que, tipo assim, pô, no caso de. Vamos falar aqui de web, tá? Se fosse no caso de web, pô, o cara simplesmente mata o JavaScript lá, não criptografa nada, o dado ainda está passando em texto claro, beleza. Mas querendo ou não, eu peguei um caso do próprio CRM, né? Tem CRM e CRMs, né? Esse último que eu estava testando, cara, deu até um orgulho no fundo do coração, porque os caras eles estão fazendo exatamente isso. Eles estão utilizando uma biblioteca JavaScript, né? Que faz a criptografia lá e o dado vai, Esse é bonitinho. Por exemplo, aqui dentro da Vivo, eu considero mal implementado desse que eu estou falando,
Quando você faz um login lá, ele retorna um JavaScript para você, só que ele retorna o JavaScript contendo uma chave PGP pública. Então, se você quiser fazer engenharia reversa disso, você pode usar essa chave PGP, fazer criptografia para fazer o login. Então, se utilizasse um outro método criptográfico que não tivesse esse ponto da chave pública, Eu vou utilizar esse PGP, né? exato. Usar qualquer um tipo. Podia usar o da criptografia. Então, a gente Podia até usar o PGP, mas estava pública lá, né? Então, Eu já peguei num pentest uma vez, que eu estava fazendo um teste numa aplicação, e a senha estava com salt. Então é muito difícil da gente conseguir quebrar. Era um base 64 com salt. Só que eu analisando o JavaScript, que a aplicação estava com código JavaScript de validação daquele campo do salt, ele tinha deixado aqui lá. Então tem o CyberChef, que a gente que é uma ferramenta que a gente consegue colocar o salt lá. Então eu coloquei aqui, coloquei o base 64 e peguei a credencial em texto claro. Então não adiantou a empresa colocar o salt, mas deixar exposto a chave do salt. essa é uma discussão de anos, que é uma discussão. Você pega. Consigo ver sua credencial. Se você só falar isso pro cara, o cara vai falar, beleza. Eu vou usar aqui o SSL e foda-se, né? É bem isso assim. Não acontece nada. Então, E a eu grande assim, maioria é que se você. Existe argumentos do tipo assim, o Facebook é assim, Facebook. O Google é assim, porque assim, de uma certa forma, eu entendo que assim, mano, se você vai fazer a criptografia no client-side, velho, não tem jeito, alguma coisa você vai ter lá ali exposto, que é pra, tipo assim, pô, o cara, ele, assim, o fato é, ele vai conseguir quebrar aquela criptografia. Então, por isso que, assim, eu não faço apontamento quando ele não tem essa dupla. Vai, por exemplo, no próprio meu vivo lá. Mano, se eu interceptar no burp, você pega a senha, escola ali, beleza. Só que assim, eu não faço esse tipo de apontamento. Para mim, eu considero o seguinte: eu levo em conta que, mano, o cara ele tem que usar TLS, né, para cifras mais fortes, e, cara, com HSTS ali devidamente implementado, mano, já era. Para mim, essa é a premissa, entendeu? Fora isso, eu não faço apontamento tipo assim, pô, não existe uma segunda camada de criptografia, saca? Desde que o cara não esteja usando, por exemplo, um SSL vulnerável ao artigo. Não. TLS, mano, com a cifra fortinha lá, tal, bacana. Se tiver igual, assim, eu concordo com você. A gente também, né? Isso eu acho que realmente não vai ter muita necessidade. A gente chama desse problema. Depois. Lucas, eu te perguntar, você fala de cores e contexto aqui de país também? Eu ia colocar aqui, mas não deu tempo. Porque ele falou que não, faltou menos de 10 minutos. Não, mas era uma ideia que eu tinha pensado em colocar aqui. Mas já como ficou muito grande, mas eu já ia colocar o cores, era a que eu tinha colocado, mas eu tirei. Porque não ia dar tempo, com certeza. Não, segue. Mas é bem interessante colocar o cores também aqui. Aqui coloquei quebrando senhas fracas. Aqui coloquei algo bem simples só para mostrar para o usuário como que uma credencial fraca a gente consegue quebrar ela bem. Opa! Como a gente consegue quebrar ela bem tranquilamente. Aí. Aqui mostrar como que uma credencial fraca um atacante consegue quebrar rapidamente. Então aqui interceptei com o burp aqui normal. Vou mandar aqui pro intruder só para mostrar. Beleza, coloquei aqui o campo de login de senha. Coloquei aqui. Sério isso? É sério isso aí? O quê? Não, o Palmeiras não tem muito. Aí é mancada, hein, mano? Aí é mancada, hein? A senha só pode ser. Aí aqui, peguei aqui para ficar melhor pra gente entender. Fiz um grepzinho aqui para ver só as credenciais que não dava certo. Então aqui, ó, tudo que tiver aqui nesse campo é as credenciais que não deram certo. Então agora eu vou puxar aqui. A única que não apareceu é a credencial correta da aplicação. Então aqui testei aqui, acho que foi 2.000 credenciais em menos de 4 segundos. Então aqui só foi para mostrar como é simples a gente conseguir quebrar uma senha. Beleza. Agora aqui é no real life. Aqui foi em um pentest que eu fiz também. E essa empresa aqui, a credencial para esse método de autenticação dessa empresa era via AD.
E quando eu identifiquei que a senha não precisava de nenhum tipo de caractere especial, não precisava de letra maiúscula, não precisava de letra minúscula, então eu identifiquei esse ponto aqui, que é extremamente crítico para a empresa, porque você consegue quebrar a credencial, você consegue criar uma credencial no AD sem nenhum tipo de sanitização da parte do AD, sem nenhum password filter, não tem nada de interessante. Então, aqui, porque a vulnerabilidade ocorre, esse tipo de vulnerabilidade ocorre porque o usuário está utilizando senhas extremamente fracas. E como que o atacante explora essa falha? Simples, ele utiliza de word lists para explorar essa falha. E tem como a gente fazer aquele spare no usuário. Então, a gente pegaria um usuário, criaria uma word list específica para esse usuário, específica para a empresa, que nem nesse caso, fazer um na Vivo aí, colocar vivo@2021, a gente sabe, 2022, a gente sabe que tem o password filter lá, que teoricamente não deveria barrar essa falha, não deveria acontecer essa falha, mas já o Fabrício já descobriu que teve como burlar esse tipo de método aí. E para a empresa, o que ela tem que fazer para ela não estar vulnerável a esse tipo de falha? Criar um password filter, criar esse password filter com senhas comuns que os usuários imputam, criar controles contra brute force, colocar CAPTCHA, colocar contra rate limit, tem diversas coisas que a empresa consegue utilizar. Colocar atrás de um AF ajuda, mas não ajuda tudo, porque a gente sabe que às vezes a gente reporta uma vulnerabilidade, o cara fala, não, coloca atrás do AF que resolve, mas 90% das vezes só atrás do AF não resolve. E as recomendações para o usuário, não reutilizar senhas, usar senhas que já foi utilizado em outras aplicações, criar senhas com mais de 8 caracteres, mesclando entre letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e etc. Aqui as referências. Cada vulnerabilidade eu coloquei um linkzinho de referência aqui, o DMARC, como hackear os políticos. Aqui é um vídeo do Gabriel Pato, que foi naquele caso que eu coloquei de roubo de contas de redes sociais. Aqui eu coloquei uma que foi um pouco parecida com aquela, não foi muito igual, mas foi uma vulnerabilidade que